agora a gente vai passar para as etapas de um projeto. Quando a gente fala de etapas de um projeto, eu estou dizendo o seguinte, que para realizar as entregas finais, ou seja, o produto final do meu projeto, seja um novo processo, ou a pesquisa de clima implementada no meu negócio, um novo funil de vendas, eu tenho que realizar uma sequência de coisas, de etapas mesmo, para entregar isso ao final. Vão ser fases distintas e sequenciais de um projeto. Para executar o 2, eu tenho que executar o 1, depois eu vou executar o 5 e assim por diante. Uma etapa pode ter relação de precedência com as outras etapas. Nessa imagem aí que eu estou mostrando para vocês, olha só, a etapa 2 e a 3 dependem da etapa 1, elas têm uma relação de precedência com a etapa 1. Assim como a etapa 4 e 6 dependem da etapa 3. A etapa 5 depende da etapa 2 e a etapa 7 depende diretamente da 5, da 4 e da 6, mas ela também depende indiretamente de todas as outras etapas do projeto. É muito importante eu entender as relações de precedência de um projeto, porque se eu atraso com a entrega de determinada parte de um todo, esse todo vai também ser atrasado. Lembra tudo aquilo que eu falei de comunicação, transparência, alinhamento de expectativas? Se eu não deixo claro para quem depende do que eu vou entregar, que isso está atrasado, ou que eu vou ter um impacto ali no escopo, na qualidade, no custo, eu vou afetar essas etapas e vou afetar o projeto como um todo. E as etapas podem ocorrer de forma paralela ou não. Um caso muito comum, que eu já vi muitas vezes, é o caso em que eu quero acelerar a implantação de um projeto, é aquela famosa urgência. Como que eu acelero a implementação de um projeto? Fazendo etapas paralelas. Ao invés de fazer a etapa 1, depois a 2, a 3, a 4, a 5 e a 7, eu posso fazer a 1 e fazer ao mesmo tempo a 2 e a 3, é o que está nesse exemplo. Eu posso fazer ao mesmo tempo a etapa 5 e a etapa 6. Eu não preciso esperar cada uma ser concluída para que o projeto seja concluído. Eu posso avançar paralelamente. É claro que isso significa ter mais pessoas, mais recursos para trabalhar paralelamente. Aí eu volto a lembrar daquela tríade lá do escopo dos projetos, né? Eu vou aumentar o custo, vou talvez diminuir o tempo, mas aumentando realmente o número de pessoas que estão envolvidas no projeto, o capital que está investido naquela ideia. E aqui estão exemplos de etapas e relações de precedência em um projeto. Eu estou aqui falando daquele projeto de implementação de feedback numa organização e vou começar pela primeira etapa. Então, para começar esse projeto de implantação de feedback, eu vou primeiro mapear os cargos e salários. Então, eu vou definir ali quais são todas as funções que hoje existem no meu negócio, quais são as habilidades que cada uma dessas funções precisa ter para que o trabalho seja bem sucedido, tanto técnicas como comportamentais, qual que vai ser o salário, benefícios, enfim. Vou mapear isso tudo no meu negócio. Feito isso, que é a etapa 1, eu vou passar para a etapa 2. Então, eu vou definir os critérios para avaliar para cada cargo. Cada cargo, como vai ter uma função diferente, uma entrega diferente, também precisa ser avaliado de forma única, né, de forma específica. Não adianta eu utilizar a mesma régua para avaliar todo mundo no feedback. As pessoas têm competências, entregas, responsabilidades diferentes. Então, eu preciso avaliar de forma individualizada. E a etapa 2 vai depender, então, da etapa 1. A etapa 3 vai ser definir a frequência de aplicação dos feedbacks para cada cargo. Olha só, eu preciso ter definido só cada cargo. E eu vou definir a frequência. Se vai ser de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, para definir, então, como que esse projeto vai avançar. Então, a etapa 3 depende da etapa 1. E a etapa 4, que trata aí de elaborar a política formal de feedbacks, ou seja, escrever esses combinados, como que vão acontecer os feedbacks, do tempo de realização, os critérios que vão ser avaliados, depende, obviamente, da etapa 2 e da etapa 3 estarem concluídas. Então, a gente tem uma relação de precedência. Já a etapa 5, que é a conscientização dos líderes sobre a nova política, depende da etapa 4 ter sido realizada. Afinal, não dá para eu explicar algo que não foi ali formalizado, combinado. Na etapa 6, eu tenho a aplicação da primeira rodada de feedbacks. Ou seja, fui construindo todo esse projeto ao longo do tempo, comuniquei a liderança e aí sim eu vou aplicar o primeiro piloto para rodar esse feedback e ver como que vai ser o resultado.